Pessoal, hoje nós vamos entender como funciona o motor elétrico simples, que é baseado aqui num ímã e numa espira e corrente elétrica passando por aqui. E para a gente estudar o motor elétrico, nós vamos usar essa equação aqui: força magnética igual a carga vezes velocidade vezes o campo magnético e vezes o seno do ângulo formado entre eles. Isso aqui você pode não dar muita importância. O pessoal mostra como faz motor elétrico, mas não acaba usando isso aqui. Mas se você entender bem isso aqui, o próximo tópico que eu quero abordar é como funciona o magnetron, que é um emissor de micro-ondas do seu aparelho elétrico de esquentar-alimento. Se você entender bem isso aqui, você vai começar a entender isso. Então, para a gente começar a entender, eu peguei um fio de cobre comum. Vamos olhar esse primeiro aqui, que é a mesma coisa. Olha. Esse aqui é um fio também. Você coloca ele aqui. Você passa a corrente elétrica por ele. Olha o que acontece. Ele é empurrado nesse sentido. Agora eu vou inverter a polaridade do ímã. Vamos lembrar que a corrente elétrica está no mesmo sentido ainda, ou indo para lá ou para cá. A corrente elétrica entra por essa extremidade, percorre a espira e vai sair pelo outro lado. Olha, apareceu uma força agora para esse lado aqui. Tá? Bom, se eu pegar esse caso aqui e fizer isso aqui, na verdade é um fio que dá várias voltas e sai por aqui. Então uma extremidade desse fio aqui, esse fio é envernizado, então ele tem uma capa, é transparente. A gente pega e raspa a capa dele da mesma forma que eu raspei essa capa amarela. E aí eu vou soldar aqui, vou soldando essa ponta. Então a corrente elétrica ela entra, dá várias voltas e sai. Aqui eu só tinha um fio, aqui eu tenho vários fios passando. Portanto, a quantidade de eletricidade aqui é maior, a quantidade de partículas carregadas é muito maior. E aí a força deve ser maior também. Por aqui embaixo, vamos ver o que acontece agora com a força. E vamos passar a eletricidade. Tá vendo? Aumentou bem a força. A força está para lá. Agora eu vou inverter a polaridade do ímã. O que acontece com a força? Inverter o sentido. É a regra da mão direita, tá? Então vamos pensar assim. Se a força está tentando manter ela aqui, é porque a força está indo para lá. Então vamos lá. O campo magnético é para cima, tá? Ele sai daqui, todos os meus dedos são para cima. A carga elétrica, então, nesse caso, se eu tomar ela como positiva, ela vem para cá. E aí aparece uma força empurrando essa espira. Vamos fazer aqui no alto melhor. Então, campo magnético para cima, dedão, sentido da corrente. A corrente vem no meu sentido, ó. E a força magnética é para lá. Ok? Agora vamos falar que eu vou inverter a polaridade do ímã. O campo magnético vai para baixo, mas a corrente está vindo para mim ainda. Para onde que é a força agora? Para lá. Então todas as cargas que estiverem aqui, elas vão ser o que? Empurradas para aquele lado. Ok? Então campo magnético para cá, força para lá. Se eu inverter a corrente elétrica para lá, força para cá. Isso que nós vimos aqui é justamente essa regra aqui, ó. Por isso que a regra da mão direita é importante. Regra do tapa, tem várias regras. Memoriza uma delas e usa qualquer uma delas, mas usa bem. Vamos para a próxima etapa. Para a gente entender melhor, vamos analisar esse pedaço de fio aqui. Eu peguei um pedaço de fio e fui dobrando ele até fazer uma espira retangular. Tá? Eu desenho assim: se eu colocar ele aqui, dessa extremidade
entra a corrente elétrica, sobe, vai para a direção que eu desenho uma setinha aqui, uma seta preta, ela desce e aqui ela vai na direção da seta vermelha que é para lá. Ela vai subir e vai sair por aqui. Tá? Então isso é o que acontece com a corrente elétrica. Vamos analisar agora na presença do campo magnético, usar a regra da mão direita. Então vamos fazer assim, ó. Observa que a corrente aqui em cima ela está indo no seu sentido e embaixo no meu sentido, tá? Então olha bem, a corrente ela tá acontecendo isso, indo no seu sentido, indo e voltando aqui no meu sentido. Quando a espira virar em 180 graus, o que aconteceu em cima com a corrente? Está indo para você? Não. Embaixo está indo para você, ela inverteu, tá? Então a primeira coisa, vamos entender que a espira faz isso. Tá? Quando ela dá 180 graus. Vamos olhar aqui, ó. Só acompanhar. Se a corrente elétrica ela começa da minha mão esquerda, ela vai sempre acompanhar isso aqui, ó, isso aí. Então a seta nunca muda. Importante, mesmo que eu esteja girando, a corrente elétrica obedece o sentido da seta. Está indo para cá ainda. Está indo para lá. Sai embora. Gira mais um pouquinho. Está indo para cá ainda, está indo para lá, chegou a 180. O que aconteceu com a corrente? Está indo no sentido direita. Se eu der mais 180 graus, o que acontece com a corrente aqui em cima? Sentido esquerdo. Então a corrente elétrica, ela fica mudando o sentido em relação ao campo magnético. Porque o campo magnético está aqui. O campo magnético ele se estende por aqui. Tá? Então vamos olhar a corrente elétrica quando ela está indo para lá, ó, sentido do meu dedão, tá? Força para cá. Mas o que acontece quando a corrente inverte o sentido? Força para você. Então a gente vai ter um problema. Aqui eu tenho um binário. Força para lá e força para cá. Girou. Opa, inverteu agora. Força para cá, força para lá. Então, empurrou, 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 empurrou. Então, inspira, ela vai começar a fazer isso até ficar parado, porque ela vai entrar em equilíbrio. Tá? Porque tem corrente elétrica passando aqui, ó. Força para lá, para você, e força para cá, para mim. Então, eu vou ter duas forças assim, ó. Tá? Aí, no caso, ela para. Eu tenho um problema e eu preciso resolver isso. Como que eu faço, então? Aí que está a grande jogada. Você pega uma parte do fio e deixa coberto com capa e a outra desencapado. Resolveu o problema. Por quê? Porque quando estiver encostado aqui, nessa parte do fio tem corrente elétrica. Então, a corrente está fluindo para lá e para cá. Força para frente, força para trás. Girou. E agora? Acabou a corrente elétrica. Olha o fio. Está encapado. E aí, não tem corrente, ele vai no embalo. Quando começou a corrente de novo, o que acontece? Força para lá, força para cá. Vai no embalo, não tem corrente. Opa, apareceu corrente. Força para lá, força para cá. E aí ele vai girar sempre. Então esse é o segredo. Você tem que cortar a corrente elétrica. É só fazer ela aparecer só num sentido sempre. Assim funciona o motor elétrico. A gente, em vez de deixar uma espira só, nós colocamos várias voltas. Quanto mais volta você tem, mais corrente elétrica você tem aqui. E se você tem uma corrente elétrica maior, você tem mais carga, você tem mais força. Por isso a gente deixa ele assim, com bastante fio. Outra coisa, se você fizer uma espira desse tamanho aqui, o campo magnético aqui é forte, mas aqui ele é muito fraco. Então aqui aparece uma força muito grande empurrando para cá e aqui uma força muito pequena. Por isso a gente tem que tentar reduzir isso aqui, deixar aqui dentro de um campo magnético que seja constante. Tá? Esse aqui, olha, quase chega a ser constante, mas não é constante não, porque ó, aqui é muito forte. Aqui já cai um pouquinho, mas mesmo assim ele tem bastante força, ele gira bem.
vamos analisar isso aqui na equação matemática. Ó. A força magnética que vai empurrar é proporcional ao quê? Ao valor da carga elétrica. A carga elétrica está relacionada à quantidade de partículas que estão andando aqui dentro. Quanto mais carga você tem, né, mais força magnética. O que é a carga elétrica? Você pode falar que é a quantidade delta Q. É N vezes Z. O que é o E? Uma carguinha. Aí você tem um monte de carga passando aqui, ó. Isso aqui aumenta. Isso aqui é proporcional a isso aqui. Tá? A velocidade vai ser a mesma das cargas. Mas o campo magnético também influencia bastante. A força magnética é proporcional ao campo magnético. Quanto maior o campo magnético, maior a força. Quanto mais próximo do ímã você tiver as cargas aqui, em movimento, maior a força magnética. Então o campo ele é super forte aqui embaixo e aqui também é bem forte. Por isso você tem uma força magnética forte que faz ele girar. É isso aí.